Muito bem, meus caros. É um prazer estar aqui com vocês para este nosso novo encontro. E hoje eu quero conversar com vocês sobre literatura russa. Vocês já devem ter visto aqui no canal um vídeo que eu publiquei no final de novembro de 2018, do ano passado, em que eu falo um pouco da grande poetisa russa Anna Akhmatova. E a ideia aqui no canal é analisar outros escritores russos também, como Dostoiévski, Tolstói, Chekhov, mas também escritores completamente desconhecidos da maioria dos leitores e que são geniais. Eu acho que uma das melhores formas de nós nos aproximarmos das literaturas de outras línguas é por meio de uma boa coletânea de contos. Porque, a depender, claro, da qualidade da antologia, você tem ali um panorama da variedade de estilos, de vozes que compõem aquela literatura. E com base nesse panorama, você pode escolher depois os autores de que mais gostou, os autores com os quais você se identifica, e então se aprofundar, conhecer outros trabalhos deles. No que se refere à literatura russa, nós já tivemos aqui no Brasil algumas antologias famosas, como a da antiga editora Lux, publicada aí na década de 1960, e que foi organizada pelo genial Otto Maria Carpo, cujo trabalho está ainda, infelizmente, muito longe de ser reconhecido como merece. Bom, mas desde 2011 nós temos esta nova antologia do conto russo, organizada pelo professor Bruno Barreto Gomide e publicada pela editora 34, que tem feito um trabalho inigualável de divulgação da literatura russa entre nós. Bom, e como eu prometi no vídeo da semana passada, agora vocês podem comprar os livros que eu indico aqui na minha livraria. E o link para comprar esta nova antologia do conto russo está aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu consegui um desconto de 30% sobre o preço da editora para vocês. Um desconto que vai durar aí 5 dias a partir de hoje. Muito bem, mas antes de falar dos escritores, dos contos que compõem esta antologia, eu acho importante falar um pouquinho sobre o organizador dela, o Bruno Barreto Gomide, que é um doutor em literatura pela Unicamp, com vários cursos no exterior, com vários artigos publicados em periódicos aí, internacionais, participações em congressos de cultura eslava. E atualmente ele faz uma pesquisa sobre a recepção da literatura russa no Brasil durante o Estado Novo. E o Bruno também é autor desta obra interessantíssima, Da Estepe à Caatinga, o romance russo no Brasil, que é uma obra publicada pela editora da USP, a EDUSP, na qual ele mostra primeiro um panorama da crítica literária aí do final do século XIX, início do XX, e depois como é que essa crítica está aí ligada à divulgação dos romancistas russos aqui no Brasil a partir de 1880. E na segunda parte do livro, ele analisa as décadas de 1920 e 30, mostrando então como é que ocorre uma mudança nas interpretações e nos modelos da crítica. Claro, esse é só um resumo muito mal feito desse livro, que é o resultado da tese de doutorado do Bruno. Bom, mas vamos falar dos contos. Vejam,
fazem parte desta antologia todos aqueles escritores que nós já estamos aí habituados a ler, né? Gogol, Dostoiévski, Turgenev, Tolstói, Gorky, Chekhov, Pasternak, Nabokov. Então, eu não vou ficar aqui falando a respeito desses escritores que já estão aí intensamente divulgados, né? Muitos deles com diferentes traduções, né? E alguns, inclusive, já aí adorados pelos leitores do Brasil. E, por favor, também não esperem que eu faça uma análise da qualidade das traduções, tá? Da antologia. E eu não vou fazer isso por um motivo muito simples, tá? Eu não sei russo, infelizmente, claro. Tá bom? Bom, mas do que eu vou falar então? Eu vou falar dos escritores que, para mim, foram surpresas incríveis, né? Ou, se não foram tão incríveis assim, pelo menos saciaram parcialmente a minha curiosidade. É o caso, por exemplo, do conto que abre a antologia, do Nikolai Karamzin, uma narrativa chamada Pobre Lisa, um conto que foi publicado aí no final do século XVIII. Eu tinha grande interesse em conhecer o Karamzin, porque ele foi uma figura extremamente versátil. Em termos políticos, ao longo da sua vida, aí, ele migrou de uma espécie de liberalismo, digamos, para uma posição extremamente conservadora e chegou, inclusive, a se tornar o historiador oficial, né, da monarquia. Mas o que ele escreveu de melhor não é este conto, que é um conto dramático, romântico, muito bem escrito, é um romantismo passional, trágico, em que a morte acaba aí se revelando como a grande personagem da narrativa. Tá? O Pobre Lisa é bem escrito, sem dúvida, mas o melhor do estilo do Karamzin nós podemos encontrar nas cartas que ele deixou. Cartas que foram publicadas com o título de Cartas de um Viajante, e que mostram a visão dele de diferentes países europeus. Uma coisa muito curiosa é que ele, inclusive, passa pela França, que era um dos países de maior influência cultural na Rússia naquela época. E um país que ele tinha enorme desejo de conhecer. Mas quando ele chega ali, o que está acontecendo? Está em plena Revolução Francesa. E as cartas mostram, então, a decepção dele com o movimento revolucionário, com tudo que a Revolução produz. Outro trabalho fundamental dele é a História do Estado Russo, uma obra monumental, em vários volumes, em que ele procurou mostrar, com base numa pesquisa muito séria, as transformações políticas do seu país. Agora, o incrível é que com a produção de todos esses textos, o que aconteceu? Bom, ele contribuiu para cristalizar a linguagem literária da Rússia. Trabalho que ele empreendeu, inclusive, como tradutor do Shakespeare. Ou seja, é um intelectual completo que merece a nossa atenção, merece a nossa leitura. Um outro conto do qual eu gostei muito foi o Viagem com um Nilista, do Nikolai Leskov. O Leskov já tem alguma coisa traduzida aqui no Brasil. Mas esse conto é divertidíssimo, com diálogos de uma agilidade incrível. Ele tem um alto poder descritivo, é extremamente imaginativo, cria comparações inesperadas, e dá vida a uma história que não é só cômica, mas é muito irônica. E há trechos em que a história fica realmente maluca, em que o nonsense domina tudo. E o final
é deliciosamente inesperado. Quisera nós tivéssemos na nossa literatura metade do bom humor que vocês vão encontrar nesse conto. Aliás, esse é um dos problemas da nossa literatura. Quer dizer, nós parece que nos afastamos completamente do humor, do riso. Para nós, aqui no Brasil, é como se o Rabelais nunca tivesse existido. Eu acho que nós nos tornamos muito machadianos e só conseguimos produzir um tipo de humor que muitas vezes está engessado, já está congelado pelo cinismo. Bom, mas vamos voltar à nossa antologia. Outra surpresa para mim foi o Vladimir Korolenko. É um escritor que faleceu em 1921, que teve uma vida conturbada, sempre metido em movimentos políticos, foi preso, depois foi exilado na Sibéria. O Korolenko foi talvez o principal mestre do Gorky. E o conto publicado nesta antologia, que se chama O Sonho de Makar, é uma história de Natal, uma narrativa emotiva, mas sem pieguice, e na qual todas as principais questões éticas se apresentam na vida de um homem simples, de um camponês, mas de forma muito realista. Vocês também precisam ler o Alexander Green, que nesta antologia aparece com o conto O Caça-Ratos. É outro escritor genial, que depois da Revolução Russa até recebeu algum reconhecimento do governo, talvez aí pelo fato dele ter participado do Exército Vermelho. Mas, com o passar dos anos, e com o crescimento da censura e das perseguições políticas, o Green foi literalmente abandonado, foi desprezado, foi deixado à própria sorte. Ele passou anos morrendo lentamente de fome, vivendo nas condições mais humilhantes, contraiu todos os tipos de doença e acabou morrendo de câncer. Este conto, Caça-Ratos, é um delírio maravilhoso, o delírio de um homem esfomeado. E é também uma crítica severa à literatura que despreza a fantasia. A literatura, digamos, que pretende ter a precisão da burocracia, dos documentos oficiais. É também uma crítica sarcástica àquela literatura que servia só para divulgar os supostos benefícios, as supostas maravilhas produzidas pela Revolução. Maravilhas que, na verdade, nunca existiram. O Caça-Ratos é uma denúncia também contra a miséria produzida pela Revolução. Uma denúncia também dos intelectuais que se tornaram servis ao governo soviético. Agora, vejam que não é uma denúncia panfletária, não. É uma denúncia literária. E exatamente por isso ela arrebata o leitor. É o retrato do homem que, sob a Revolução, se transformou em ninguém. E foi transformado em ninguém, foi despersonalizado exatamente pela Revolução que prometia dar às pessoas uma nova condição de vida, que prometia dar dignidade a todos, sem distinções. No fundo, essa narrativa é o lamento de todos os que foram traídos pela Revolução. Pela Revolução que, exatamente como os ratos da história, é astuta, é sombria e quer dominar até mesmo a mente dos homens. O Green tem uma linguagem febril, impactante, e eu confesso a vocês que eu li esse conto 3 vezes. Outro autor impressionante é o Ivan Bunin. É
pena que aqui no Brasil ainda não traduziram dele o livro Dias Malditos, que são as memórias dele do período revolucionário, né, dos acontecimentos que acabaram forçando ele a fugir para o exílio. Esse livro, Dias Malditos, também é uma reflexão a respeito, né, da possibilidade de existir literatura num mundo em que a única realidade palpável é a violência. Bom, mas o conto dele nesta antologia fala de outra coisa. O conto se chama Insolação e é uma brevíssima história de amor. Mas uma história de amor que se transforma exatamente no que o título diz, uma insolação. O protagonista é exposto à força do amor e acaba aniquilado pela febre, pela fraqueza. O sol e o calor, eles resplandecem em todo o conto, a começar pela mulher desconhecida que tem até mesmo o cheiro do sol. Na verdade, há um momento em que nós percebemos que a intensidade dos sentimentos, né, que o protagonista experimenta por essa mulher, né, acabam transformando ela num verdadeiro sol. Mas é um sol que ilumina e ao mesmo tempo queima, ao mesmo tempo aniquila. É um texto belíssimo, né, escrita refinada, um estilo impecável. Bom, mas o autor que mais me surpreendeu, né, e me surpreendeu tanto que eu confesso para vocês, eu não resisti e saí comprando em outras línguas tudo que eu encontrei dele, foi o Andrei Platonov, que nesta antologia aparece com o conto Makar, o Duvidador. O Platonov é um exemplo perfeito de como a Revolução Bolchevique, de como todo o processo revolucionário acaba devorando os seus próprios filhos. Ele vem de uma origem humilde, filho de um ferroviário, serviu no Exército Vermelho e, depois da vitória dos bolcheviques, começou a escrever um pouco de poesia e também de crítica literária. Mas ele vai estudar, se forma como engenheiro e então é mandado para trabalhar na Rússia Central, quando ele começa a perceber os abusos, os excessos, os crimes das migrações forçadas de camponeses, né, e também do processo de coletivização forçada da agricultura. Decepcionado com tudo que ele descobre, né, ele decide então se dedicar exclusivamente à literatura. Mas é claro que a sua literatura vai denunciar os crimes e as loucuras que ele presenciou. Então, começa toda a história de perseguição e de censura que nós conhecemos. O próprio Stalin chega a criticar o que ele escreve e depois proíbe que tudo dele seja publicado. E até mesmo o filho do Platonov, com apenas 15 anos de idade, acaba preso e levado para um campo de concentração na Sibéria, onde ele vai contrair tuberculose e depois falecer. Bom, na década aí de 1940, depois de um breve período de liberdade para escrever, o que acontece? O Platonov é novamente censurado, mas dessa vez é de forma definitiva, e ele chega mesmo a ser acusado de calúnia pelo governo. E ele acaba a sua vida, segundo o que eu consegui descobrir, como um varredor de rua ou fazendo outros serviços menores para sobreviver. Sobre o Platonov, eu digo a vocês com absoluta certeza, ele é genial. A forma como ele banaliza o discurso, os slogans da Revolução, e como ele ridiculariza os próprios nomes das repartições públicas soviéticas,
É incrível, incrível. Esse trabalho semântico que ele faz denuncia como a revolução distorceu a linguagem. E, ao fazer isso, impediu que as pessoas se comunicassem de forma sincera, de forma verdadeira. Ele denuncia como a revolução criou uma linguagem descolada da realidade e cujo único suporte eram as mentiras do discurso de propaganda, né, do discurso ideológico. Então ele recria a linguagem e torna os diálogos confusos, contraditórios, né, de maneira que os interlocutores do protagonista e dos outros personagens, eles nunca entendem, né, o que eles estão realmente dizendo. Né. Exatamente por quê? Porque todos os burocratas do governo só conseguem pensar por meio de slogans, de frases feitas, de um discurso que só repete a propaganda comunista. Bom, a resposta, né, do escritor, do Plátano, para essa linguagem corrompida, para essa linguagem esfacelada, uma linguagem que o automatismo substituiu qualquer possibilidade das palavras corresponderem de fato à realidade. A resposta dele são os personagens cuja principal forma de conhecer o mundo é por meio da intuição, por meio da voz do coração, por meio de sucessivas tentativas de se aproximar do coração dos seus semelhantes. Então surgem esses personagens repletos de solidariedade, de compaixão, né, que são infantis, são puros, são absolutamente simples, pueris, como se eles nunca tivessem deixado de ser crianças. Ao mesmo tempo, o Estado soviético é mostrado como um ser morto, um ser vazio, né, que parece projetar o olhar para o futuro, mas que, na verdade, é cego e já está morto. Né? Enquanto que os trabalhadores querem apenas vida, enquanto que o povo quer apenas recuperar a própria alma. Bom, o estilo dele é aniquilador. Né? E quando você termina o conto, você não consegue entender como é que o governo soviético permitiu que esse homem, né, não que ele continuasse a escrever, mas que ele continuasse vivo. Eu sinceramente espero que toda a obra dele seja traduzida no Brasil, porque, sem nenhum exagero, é um trabalho de distorção da retórica, um trabalho de linguagem brilhante e, ao mesmo tempo, sarcástico. É uma resposta grandiosa de como a literatura pode contribuir, não só para denunciar as loucuras da humanidade, né? Mas, como dizia o Northrop Frye, de como a literatura pode ser um apocalipse humano, né? De como a literatura pode ser a revelação do homem para si mesmo. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueçam de visitar a minha livraria, de comprar esta antologia com o desconto e tudo de bom para vocês, meus caros.